Olá, turma do nono ano. Vamos então à correção das atividades anteriores, que começa na página 21, sobre a parte da indústria e serviços da Europa. Ok? Acompanhe a correção. Opa, tô sumindo aqui, peraí. Vamos lá. Show! Página 21, então, da apostila, volume 2. Quais as porções... Opa, sumiu. Quais as porções do território russo têm mais ligação de gasodutos? As porções, então, são mais ao sul e oeste do país. Principalmente o oeste. Olha aqui, ó. Na Rússia, principalmente na Rússia europeia, é onde tem a maior produção e a distribuição dos gasodutos. E no sul também. Por que será que nessa parte central e mais norte não tem? Que existe muita área muito congelada, fria, áreas inóspitas, né? Áreas que são complicadas de se habitar. Então existem poucas cidades, são áreas também acidentadas. Então, ou seja, as áreas que são mais habitadas é onde tem mais condições de vida e formação de cidades, ó, na área sul e principalmente oeste aqui da Rússia. 2. Com o auxílio de um atlas, identifica as principais regiões exteriores à Rússia abastecidas com o gás natural russo. Então, fica ali no continente europeu, representada sua porção oriental, então o oriente da Europa, e a Escandinávia. Embora esta não figura se destacando, não entendi. É a região do Cáucaso, o que tem aqui na Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Aqui, ó, a região do Cáucaso. Nossa, eu não estou enxergando direito, também embaçado. Que fica na Geórgia, essa área aqui, ó, Azerbaijão, que tem também bastante áreas de produção de gás natural. E também apresenta como principais áreas abastecidas com gasodutos provenientes da Rússia. Então, a parte oriental da Europa, né, a Europa Oriental, Escandinava também, que é essa parte mais ao norte aqui, ó, certo? E também a parte da região do Cáucaso, que é onde tem Azerbaijão, Armênia e a Geórgia aqui, ó, certo? Ó, nessas áreas. Bom, vamos à próxima página, que é a questão da página 22. Era para você assinalar apenas. De acordo com as características industriais, assinale o país correto em cada caso. País pioneiro no desenvolvimento do modelo industrial que conhecemos atualmente. Reino Unido. Então, por que pioneiro? Onde começou a Revolução Industrial. B. Iniciou sua industrialização no século XVIII, valendo-se das ricas jazidas de carvão mineral existentes na região da Alsácia e Lorena. Falou da região Alsácia-Lorena, lembra-se da França, certo? Desculpa, pessoal, vamos lá. Alguns dos tecnopolos desse país, na letra C, se localizam em Nantes, Marselha e Bordeaux. Também falou dessas cidades aqui, ó, é França, ok? Entrando um ventinho frio aqui, tem o rinite. Birmingham, Liverpool, Edimburgo. Opa, lembrou de Liverpool, já vem uma cidade na mente aí. Estão entre seus principais centros industriais. É Alemanha, Reino Unido, Espanha ou Rússia? Reino Unido, ok? E a principal área industrial do país está localizada ao longo do vale do Rio Reno. Rio Reno fica na Alemanha. Letra F. A atividade industrial no país se concentra no entorno de cidades como Turim e Milão e ao longo do vale do Rio Pó. Esse fica na Itália, porque Milão é muito conhecida, Turim também, e o Rio Pó que passa pela Itália. G. O processo de industrialização desse país gerou desigualdades espaciais regionais entre o norte e o sul. Também acontece na Itália. O norte da Itália muito mais industrializado do que o sul. H. A atividade siderúrgica no país é realizada com matéria-prima proveniente de outros países e abastece as indústrias aeronáutica, automobilística e naval. Também Reino Unido. I.
Destaque-se na indústria aeronáutica com base em tecnologias desenvolvidas principalmente durante um período de Guerra Fria. Essa fica a Rússia, principalmente porque na Guerra Fria, a Rússia, que era no caso o país que representava a União Soviética, ela tinha um embate muito grande contra os Estados Unidos. Então eles investiram muito na indústria de aviões, aeronáutica. J. Divide com a Rússia uma importante região industrial localizada às margens do Mar de Azov. É a Ucrânia. Inclusive na Ucrânia teve aquela famosa explosão da usina de Chernobyl. Então, porque eles investiam em usinas nucleares também. K. No final do século XIX, dominava com os Estados Unidos a produção e a modernização industrial global. A Alemanha, uma das maiores nações industrializadas do mundo. L. O desenvolvimento de novas fontes de energia, como a termoelétrica e nuclear, possibilitou um novo arranjo na distribuição espacial da indústria, que passou a se concentrar principalmente no entorno de sua capital. Envolve a França também aqui, ok? Questão 2. Qual é a fonte principal de energia elétrica para a maioria dos países europeus? Então vamos por partes. Essas, nesse caso, são as termoelétricas, que consomem principalmente pela queima dos combustíveis fósseis. Quais os impactos dessa fonte de energia para o meio ambiente? Impactos de queima, de poluição dos combustíveis fósseis, principalmente, certo? Altera a quantidade de CO2 e outros poluentes na atmosfera. O que isso significa do ponto de vista ambiental? É considerado um dos gases que mais alteram as questões climáticas. O CO2 que é liberado na atmosfera, ele aumenta o efeito estufa e principalmente o aquecimento global. E geralmente na queima de combustíveis fósseis queima-se muito carbono, que gera esse CO2 que é o gás carbônico. Vamos lá para a próxima página da questão. Seria da página 22, a próxima é na página 20 e... Vamos ver, cadê? 26, 27, 28, estamos chegando, 29. O que aprendi? Assinala a alternativa que identifica corretamente uma das características da atividade industrial na Europa. Então vamos ver, vamos à letra A. Os polos industriais são bem distribuídos no continente europeu, graças à disponibilidade de matéria-prima. Então, eles são de forma, digamos assim, bem distribuídas, né? Na verdade não, existem áreas que são mais concentradas com as suas indústrias, então não são bem distribuídas, não. Tem áreas da Europa que não são muito industrializadas. B. Dos três principais setores da economia, a atividade industrial é a que emprega o maior número de trabalhadores. Não, não é. É a atividade, provavelmente, a atividade de serviços. Tem muito mais serviços. C. As principais áreas industriais europeias estão concentradas nas proximidades dos portos localizados na costa do mar Mediterrâneo. Não, essa está errada também. Por ter sido, é mais na área norte ali, central da Europa. Por ter sido o berço da Revolução Industrial, a Inglaterra até hoje concentra a maior parte das indústrias da Europa. Não. Também não, principalmente a Alemanha e França também tem. De maneira geral, a atividade industrial no continente europeu obedece a fatores locacionais clássicos, como a disponibilidade de recursos naturais, energia e facilidade de transporte. Sim, correta essa aqui, a letra E. 2. Com base no mapa da página 11, faça uma descrição da distribuição da atividade industrial pelo continente europeu. Então, na página 11... Observado o mapa, nós vamos ver uma descrição realizada aqui pelo gabarito. A maior concentração de indústrias está localizada na porção central do continente, desde o Reino Unido, passando por Países Baixos, que é a Holanda, Bélgica, Alemanha, França, até o norte da Itália. Na porção oriental, destaque-se aglomerações ao redor de Moscou, na Rússia, e na Ucrânia, próximo ao Mar de Azov. Além dessas, outras aglomerações industriais ocorrem na Espanha, na Romênia e na Polônia. Isso aqui, turma, é um resumo dos principais
principais áreas de produção industrial na Europa. É importante você anotar isso aqui, ó, esses países, né, que têm a maior concentração industrial na Europa. 3. Leia atentamente o trecho a seguir. Vivemos em uma sociedade baseada no consumo em massa, que objetiva gerar empregos em grande escala. A atividade industrial possibilitou grandes avanços no desenvolvimento econômico de diversos povos espalhados pelo planeta, mas também trouxe graves problemas ambientais. Com base nessa afirmação, registre a sua opinião sobre a importância do setor industrial e aponte sugestões que poderiam minimizar os problemas a ele associados. Isso é muito importante, principalmente você que está escrevendo texto, tentando melhorar a sua redação, a sua dissertação. É importante você comentar sobre o processo industrial, como ele faz agregação de valores ao produto. Por exemplo, uma garrafa d'água, ela tem um produto mineral, natural, mas que foi feito um envasamento aqui, uma embalagem, e isso vai gerar um valor econômico sobre ela, né? Se você pegar ela, é praticamente de graça a água, mas quando ela é colocada, e ela é colocada um rótulo em embalagens, e ela é vendida, ela gera uma fonte de renda e de consumo pela população, certo? Mas você vai na sua opinião, escreve o que você acha, vamos ver o que ele comenta aqui, ó. Essa atividade tem como objetivo promover uma discussão acerca do modelo de desenvolvimento adotado em grande parte do planeta. Nesse modelo, a geração de postos de trabalho está atrelada ao aquecimento da economia, que pode ser entendido como aumento do consumo. À medida que o consumo aumenta, os níveis de poluição e de impactos ambientais também aumentam. Diante da complexidade do assunto, esperamos que os alunos tracem um panorama geral do tema. Então, o que seria interessante no seu texto? Falar que sim, a indústria aumenta o número de produção e o consumo, porque vai trazer diversas formas e outros tipos de produtos, mas ao mesmo tempo que gera também problemas ambientais, de poluição, geração de resíduos, a retirada, a exploração de matérias-primas, os recursos naturais. É interessante você falar sobre isso nesse texto, nessa opinião, ok? 4. Comente a importância do setor de serviços para a economia europeia. Esse setor emprega 2/3 da mão de obra e gera cerca de 70% do PIB dos 27 países que formam a União Europeia. Além de ser o setor que tem apresentado os maiores índices de crescimento, tanto de pessoal ocupado quanto de produção. Então, o que é o setor de serviços? A gente estudou no 8º ano, que é o setor terciário da economia. É o setor em que ele vai trazer ali a produção que não é física, ela não tem um produto específico, mas você elabora serviços, ok? Professores, médicos, diversos funcionários institucionais dos governos. Então, 2/3 da mão de obra e 70% do total do PIB dos países da União Europeia está no setor de serviços. Olha como que é importante. 5. Faça uma análise dos gráficos das páginas 24 e 26 e anote suas considerações sobre a importância da atividade turística para a Europa. Será que o turismo é importante? Por meio da leitura dos gráficos, podemos perceber que a Europa tem grande importância para o turismo mundial. O continente é destino de 51% do turismo internacional e é a região do planeta que mais fatura com essa atividade. É muito forte. Praticamente aí, metade das pessoas que viajam pelo mundo procuram a Europa e gastam na Europa, né? Então ela tem que oferecer recursos para esses turistas, e oferece com certeza, porque senão cada dia mais ia diminuir o turismo ali na Europa. A questão 6 é uma cruzadinha, não vou comentar muito, é mais uma coisa mais técnica, né? Ó, só você colocar a letra A, Turquia, a letra B, Louvre, que é um museu, né, importante em Paris. C, país que recebe o maior número de turistas, a França. D, cidades como Pompeia, Veneza, Itália.
E, enfim, isso aqui é um conhecimento geral que é interessante você saber. Atividade ligada diretamente ao turismo, hotelaria. Então isso aí é legal trabalhar com palavras cruzadas, cruzadinhas. Às vezes você fazer aqueles joguinhos que tem, por exemplo, tem aquele joguinho que chama-se. Nossa, agora me fugiu a memória. Agora eu esqueci. É tipo quiz, né? Você vai fazendo um quiz geográfico e vai aprendendo algumas coisas e trazendo conhecimentos gerais que são importantes. 7. Além de aspectos históricos, gastronomia e paisagens naturais, que outros elementos também são relevantes para atrair turistas a um determinado país? Então, são também serviços de infraestrutura, transporte, comunicação e também a questão de mobilidade, hospedagem, alimentação. Você sabe que para ter um turismo eficaz, um atendimento turístico, você tem que ter um bom setor de serviços. A infraestrutura tem que ser boa, tem que oferecer conforto para aquele que vem visitar o seu país. Então é muito importante isso ali na Europa, ok? Questão 8. Marque V para verdadeira e F para falsa. Então tá aqui, ó. Primeira letra F é falsa. Em geral, as estradas europeias são mantidas pelo Estado de livre circulação. Não, em geral, as estradas são pedagiadas, empresas privadas. É comum nos países mais desenvolvidos da Europa observarmos caminhões dividindo espaço com veículos pequenos nas rodovias. Falso. O tráfego pesado é feito principalmente por ferrovias e hidrovias, que são mais eficientes e econômicas que o transporte rodoviário. Diferente do Brasil, tá? O Brasil, o transporte rodoviário é muito maior, muito mais utilizado. E isso é um problema até para o nosso país. As principais hidrovias estão localizadas na região central do continente, principalmente na Alemanha e na França, além de Países Baixos e Bélgica. Correto. A maior parte do movimento marítimo da Europa é feito pelo mar Mediterrâneo. Não é pelo mar Mediterrâneo. Nesse caso, a maior parte fica no Mar do Norte, onde tem os países ali, onde tem o litoral da Alemanha, Países Baixos, a França. Última, Federação Russa, Alemanha e França têm as maiores redes ferroviárias da Europa, destacando-se na França o TGV, que é o trem de alta velocidade, trem-bala, né? É isso mesmo. Vamos para 9. Descreva o panorama do setor de comunicações na Europa com base no número de usuários de internet. Em geral, o setor de comunicações é bem desenvolvido. Como exemplo, podemos citar o crescente número de usuários de internet no continente e o fato de a média de usuários na Europa ser bem maior do que a média mundial. Então, esse setor de internet é muito forte, sim, na Europa. 10. Por que as populações dos governos de muitos países europeus estão revendo seus planos de uso e ampliação da energia nuclear? Então, lembra que eu falei de Chernobyl? Acidentes como o de Chernobyl na Ucrânia em 86 e mais recentemente no Japão em 2011 levaram a população e os governos a questionar a segurança desse tipo de geração de energia. É mais ou menos assim, uma usina nuclear gera muita energia. Ela é uma energia, de certa forma, que não polui. Mas quando tem um problema de vazamento ou uma explosão é terrível, é complicadíssimo. 11. Os setores da economia estão presentes em nosso dia a dia, são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Com base na sua experiência pessoal, complete o quadro a seguir com produtos e serviços de acordo com a procedência deles. Essa é pessoal, vocês fizeram ano passado, mas é bem simples. Setor primário, ligado agricultura, pecuária, extrativismo. Setor secundário, ligado à indústria e construção civil. E o setor terciário, que é ligado a comércio e serviços. Então, vocês coloquem comércio, produtos e serviços, aliás, que estão nessas 3 colunas, ok? Bom, muito bem. Essa foi então a correção dessa atividade. Na próxima aula, corrigimos as outras. Se tiver dúvida ainda nessa correção, vai lá no Positivo On, nas mensagens, e daí a gente vai esclarecer qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Não deixe nada para trás, sempre tire suas dúvidas, principalmente lá na videoconferência. Valeu? Um abraço, turma do 9º ano, e até a próxima. Valeu, tchau!